Seja bem-vindo à 11ª aula do curso gratuito de SketchUp V-Ray. Eu sou o Victor Reuter e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as próximas aulas do curso. Na aula de hoje nós vamos falar sobre plugins. Essa aula é uma das minhas aulas favoritas porque os plugins são ferramentas que vão te possibilitar um ganho de tempo de produção, qualidade no trabalho muito grande. Então vamos lá para o meu computador dar início à nossa aula de hoje. E eu vou começar a aula de hoje mostrando uma das imagens aqui que eu postei recentemente. E uma das coisas que eu mais recebo assim de dúvidas, de perguntas das pessoas é quanto tempo eu demoro para fazer um trabalho desse. As pessoas acham que demora muito. E uma imagem como essa aqui, por exemplo, a cena desde a modelagem até a renderização pós-produção, foi um trabalho que eu fiz em 2 dias. Geralmente eu trabalho de 9 às 6, né? E esse trabalho aqui foi para o meu portfólio. E foi 2 dias que eu fiz, um dia para modelagem e um dia para renderização. E aí você pode estar se perguntando, né, como é possível? Uma das coisas que me ajudou muito a acelerar esse tempo de produção foi a utilização de plugins. Então, por exemplo, principalmente nessa área aqui, onde nós temos essa estrutura aqui, que segura as prateleiras, né, nós temos esses tubos aqui. Se eu der um zoom aqui na imagem, você vai ver que tem todos os detalhes ali da modelagem, né? A gente tem a partezinha ali de cima que segura a estrutura, temos aqui o encaixe dos canos, dos tubos, e se eu fosse modelar isso aqui manualmente, eu levaria muito tempo, né? E foi o que eu comentei, eu tento evitar o máximo possível de pegar blocos, eu gosto de modelar toda a minha cena. Para blocos eu já utilizo mais para compor, para composição, então panelas, pratos, essas coisas eu utilizo o bloco. Mas todo o projeto, a estrutura, esquadria, essas coisas todas eu gosto de modelar como eu mostrei para você nas aulas anteriores. Mas isso aqui realmente, se eu fosse modelar fazendo tubo, de repente usando a ferramenta Sigami que você já aprendeu, por mais que fosse um aqui, copiar para o lado, seriam dias para fazer, né? E o SketchUp ele tem um plugin que faz essa criação de tubos aqui. Então isso me poupou horas de trabalho. O mesmo plugin que eu usei para fazer esses tubos, eu usei para fazer a parte aqui de cima também. Então, eu quis mostrar essa imagem aqui mais para conscientizar você, né, da importância que os plugins vão ter num fluxo de trabalho, em acelerar uma produção. Não é o caso da nossa aula aqui, da nossa cena, esse plugin de tubos, mas eu quis já mostrar uma cena pronta, como que você, economizando tempo em coisas que, de repente, um plugin pode te ajudar, você investe na qualidade do resto da sua cena. Então essas luminárias também aqui, essas pendentes eu também utilizei um plugin para fazer. Eu vou mostrar isso depois nas aulas. E a aula de hoje aqui, basicamente, eu queria já dar essa introdução. Para que serve um plugin, que na verdade vai ter várias funções diferentes aí, né? A gente tem plugins específicos para várias coisas. E agora eu vou te mostrar aonde você encontra plugins para o SketchUp. E para encontrar plugins, que são essas ferramentas aí que vão te facilitar em muitas coisas no programa, você tem o armazém de extensão. Para acessar é só você entrar em extensions.sketchup.com e aqui o /.ptbr para que seja em português. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo e ao acessar aqui o armazém, você já vai encontrar uma lista aqui de várias categorias, né? Se você quer um plugin para renderização, então se você clicar em uma categoria aqui, ele vai te mostrar uma lista aqui de vários plugins que são usados para fazer renderização. E você vai ter uma infinidade de coisas. Então se eu retornar aqui, por exemplo, uma categoria interessante aqui é de produtividade. Então você tem alguns aqui que são plugins que vão otimizar o seu fluxo de trabalho, né? E ao acessar, por exemplo, um plugin, esse 1001 Bit aqui é um dos plugins que eu uso. Eu estou só mostrando para você como explorar aqui, né, como você pode conhecer. Daqui a pouquinho eu vou passar para você a lista dos plugins que eu mais uso, para que você possa fazer o download e instalar, e vou fazer uma aula sobre eles também, para que eles servem. Então, ao acessar a página de um plugin, você vai encontrar aqui toda a descrição. Geralmente a descrição aqui vem em inglês, mas você pode, usando o Google Chrome, clicar com o botão direito aqui, traduzir para o português. Essa função eu acredito que só funciona no Google Chrome. E aí ele já me deu aqui, né, uma tradução rápida que já me ajuda a ter uma noção legal.
Tem algumas imagens aqui do plugin funcionando. E você pode também, se você buscar aqui mesmo no YouTube por 1001 Bit Tools, SketchUp, você vai encontrar vários vídeos de tutoriais sobre esse plugin. Então não se limite só ao que eu vou passar aqui para você. Esteja sempre explorando aí todas essas ferramentas. Uma outra categoria interessante aqui, também para quem trabalha com impressão 3D, você vai ter plugins aqui. Na área de impressão 3D nós precisamos trabalhar com arquivos STL, então você tem plugins aqui que fazem conversão para formato STL. E você pode buscar aqui também por algo específico, né? Então vamos supor que você estivesse procurando por telhado, você pode colocar telhado aqui para ver se você vai encontrar algum plugin relacionado a isso. O ideal é que você procure em inglês, né? Porque a maioria desses plugins vão ser estrangeiros, então vou colocar aqui o roof, por exemplo, que é telhado. E aí ele vai me dar uma listagem aqui de vários plugins aí que podem me ajudar na modelagem de um telhado. Bom, então basicamente é isso que é um plugin. Um plugin ele é uma extensão que você vai instalar no SketchUp e vai te dar ferramentas adicionais. Eu agora vou passar para você alguns plugins essenciais que eu uso muito nas minhas cenas e já vou te explicar o porquê, para que ele serve. Eu vou te mostrar já na prática agora esses plugins, como você vai fazer para baixar e instalar no seu programa. E o primeiro que a gente vai baixar é esse aqui mesmo, 1001 Bit Tools. Se você não estiver encontrando ele aí na lista, é só você procurar aqui, digitar 1001 e buscar, que provavelmente ele vai aparecer. Então apareceu aqui, para baixar você vai clicar na página do plugin e vai vir aqui na opção baixar. Ao clicar em baixar, ele vai te pedir para salvar em algum lugar o arquivo, né? Importante também, você precisa estar logado aqui, então se você não tiver, vou fechar aqui, se você não tiver com o seu login, você precisa criar uma conta aqui. Quando você tentar baixar, ele vai te pedir para criar uma conta. Então você cria uma conta no Extension Warehouse, é só com um e-mail simples mesmo, é bem tranquilo o processo, e você vai conseguir baixar esse arquivo .rbz. Essa é a extensão. Como que você vai fazer agora para instalar esse plugin no seu SketchUp? Ao fazer o download do arquivo, você vai abrir o seu SketchUp e vai vir em janela, gerenciador de extensões. Aqui você tem todos os plugins que estão instalados aí no seu SketchUp. Para instalar um novo plugin, é só clicar nesse botão, instalar extensão, e aí você vai localizar o arquivo que você fez o download, o arquivo .rbz. Só dar 2 cliques no arquivo que ele vai fazer a instalação. Ao instalar o plugin, provavelmente vai aparecer uma nova barra de ferramentas no programa, que não apareceu porque eu já tenho esse plugin instalado. E para habilitar, se não aparecer, é só você clicar com o botão direito aqui, que provavelmente ele vai aparecer. Então tá aqui 1001 Bit Tools, essa é a barra de ferramenta dele, já vou mostrar um pouquinho do que ele faz aqui. Se você não visualizar, você pode reiniciar o seu SketchUp e abrir novamente. Mais para frente falarei sobre alguns outros plugins aí. Instale o 1001 Bit para que você já possa conhecer o plugin. E ele é bem interessante, ele já vai te dar algumas ferramentas a mais. Eu uso ele bastante, principalmente para projetos comerciais. Ele tem a função aqui de escadas. Eu não vou falar sobre todas as ferramentas dele, porque nem são todas que eu uso. Mas se você procurar na internet, com certeza você vai encontrar tutoriais completos sobre esses plugins. As ferramentas aqui do 1001 Bit que eu mais uso é a parte de criação de escadas, né? Então você tem aqui vários tipos de escadas diferentes, onde você pode clicar aqui e ele vai te dar uma escada totalmente parametrizada. Você vai colocar todos os valores que você quer aqui. Então, por exemplo, o valor da medida de A, C, D, tem tudo aqui na figura. Então você vai configurar isso tudo e ao clicar em Build aqui, você vai na tela do seu SketchUp e vai posicionar uma escada ali. Então rapidinho você tem uma escada modelada com todos os parâmetros que você definiu. Ele também vai ter aqui um modelo de escada em espiral, que também é muito chatinho de modelar. Ele às vezes já pode te poupar um tempo bom aqui, fazer uma escada do tipo. Então clicando aqui você já teria um modelo de escada em espiral super bacana aí, seguindo todos os parâmetros de lá. E são modelos totalmente editáveis, né? Você pode escalonar se você precisar. Você pode entrar nesse modelo, então se você quiser tirar uma dessas peças aqui, você pode deletar. São modelos que vêm super organizados em grupo, então eu gosto bastante, principalmente para projetos comerciais. A gente tem aqui também duas coisas que eu uso bastante,
Se você tiver uma parede, por exemplo, aqui, imagina que a gente tenha uma abertura de uma porta e a gente tem uma face aqui, vou deixar só essa face, você já vai entender o porquê. Você tem a opção aqui de criar a caixa da porta. Então você tem aqui os tipos, né, mais detalhado, menos, e tem todas as medidas aqui para você colocar. E ao clicar aqui ele te pede para escolher uma face e só clicando na face ali ele já cria o modelinho ali da caixa da porta. Então depois eu posso chegar aqui e aplicar uma textura de madeira. Fica bem interessante. Funciona com janela também. Então como ele tem a opção ali para portas, ele tem também a opção para janelas aqui, Create Window Frame. Então você tem todas as opções aqui dos tipos que você vai querer, todos os valores, e aí ao clicar aqui você clica em uma face e ele já faz a janela para você, inclusive separado em grupo aqui o vidro. Ok, então esse é um pouco do que o MilYumBit faz. Nós temos mais algumas funções aqui que eu uso. Outra função que eu uso aqui também que é bem legal é para a criação de painéis, né? Então imagine que você tem um janelão, vou deixar uma face aqui, e aí você clica aqui para que ele crie uma divisão em painéis, e aí você consegue colocar quantas linhas, quantas colunas vai ter. Eu vou fazer um padrão aqui 3x3, você pode testar outros valores aí, e você tem todas as medidas aqui também, a distância de D, de W, como que vai ser toda essa estrutura, e ao clicar aqui e selecionar uma face, ele vai criar toda essa divisão aí. Então é bem interessante, já ajuda bastante aí na otimização do trabalho. Tem aqui mais algumas funções também que eu uso, não vou falar todas porque eu quero passar outros plugins, e você pode explorar, como eu comentei, buscando na internet você vai encontrar vários tutoriais. Tem aqui modelo também para fechamentos em Breeze, então por exemplo, você pode pegar esse modelo aqui. Então você tem aqui todas as medidas também, clicando aqui, selecionando a face, ele vai fazer o fechamento para você. Então já ajudaria aí para modelar várias coisas. Então esse é o MilYumBit. Experimente, deixe aí nos comentários se você já conhecia, não conhecia, se você gostou do plugin. E agora vamos falar do próximo da lista aqui dos que eu mais uso. O próximo plugin que eu vou te pedir para fazer o download, você vai buscar aqui por UV. E você vai baixar esse plugin aqui com essa esfera colorida, que é o Sketch UV. Então eu vou fazer todo o procedimento aqui, para não ficar maçante a aula. Eu vou entrar aqui, vou fazer o download, vou baixar o arquivo, vou instalar lá no meu SketchUp. Na verdade ele já está instalado, mas é isso que você vai fazer. E eu vou te mostrar como que ele vai funcionar lá. O processo de instalação é o mesmo para todos os plugins. E vamos lá agora ver o que ele faz. Após instalar o plugin do Sketch UV, você vai reiniciar o seu programa, caso ele não apareça, mas a opção dele vai estar por aqui, Sketch UV. Esse é o ícone dele. É um plugin que eu uso muito, porque ele vai servir para fazer mapeamento de objetos, né? Então vamos imaginar, nós não falamos ainda sobre texturas, mas um problema sério do SketchUp, eu vou fazer uma esfera aqui, se você se lembra das aulas aí onde eu modelei o vaso, né? Na verdade a aula anterior, falei sobre a ferramenta Siga-me. Se você não assistiu, naquela aula eu modelei um vaso. Nessa aula aqui eu vou fazer uma esfera simples. Só selecionar a linha aqui, clicar na ferramenta Siga-me e criar a minha esfera. Vou inverter essa face aqui. E o problema é que se você, ainda não falamos sobre as texturas, mas se você pegar aqui na aba de materiais, você tem as texturas aqui padrões do programa. Então você tem madeiras, estampas, várias coisas. E para você usar uma textura aqui é bem simples. Vou pegar uma de tijolo e revestimentos, por exemplo. Para aplicar é só pegar aqui, vai vir para o baldinho de tintas, né? E com o baldinho de tintas você vai clicar nas faces onde você quer aplicar essa textura. Bom, ok, mais para frente veremos questão de mapeamento, posicionamento, alteração de escala das texturas na nossa cena. Mas para já mostrar esse plugin, o problema aqui no SketchUp é que se você aplica uma textura em um objeto que não é totalmente retinho, você vai ter falhas aí, né? Então veja que a textura ficou toda falha, a gente tem um problema aqui de mapeamento, e esse plugin serve para corrigir isso. Para corrigir, você vai clicar aqui nesse íconezinho colorido e vai levar a seta do mouse no seu objeto. Ao levar a seta em cima do objeto ali, você vai clicar com o botão direito, e aí você tem várias opções de mapeamento. Planar, esférico, cilíndrico, box. Você vai tentar buscar algo aqui que seja próximo do formato do seu modelo. Geralmente o box
ele vai funcionar para a maioria dos objetos. O box e o planar são os que funcionam para a maioria. Então, almofadas, puff, depois eu vou baixar um bloco aqui também para mostrar para você. Mas como a gente tem um spherical aqui, né, que seria para a esfera, então eu vou clicar aqui. Veja que agora a textura não ficou mais com defeito, né? Ela ficou com defeito só aqui em cima, mas o resto da esfera ficou toda certinha ali. Inclusive, se eu vier aqui no editar dessa textura, eu posso diminuir o tamanho dela aqui, diminuindo esse valor, então 0,4. Veja que agora, diminuindo a textura, ela ficou mapeada corretamente. Então eu vou entrar aqui no Armazém 3D para fazer o download de um modelo, de um puff mesmo, algo mais orgânico, para a gente fazer um outro teste de mapeamento aqui. Então, fazendo um exemplo agora mais prático, né, não tão genérico quanto a esfera ali, imagina que você está fazendo uma cena e você pegou alguns travesseiros aí, alguma coisa orgânica, e você já aprendeu mais para frente nas minhas aulas a pegar uma textura. Por exemplo, eu quero aplicar aqui alguma estampa nesse travesseiro aqui, nessa almofada, e aí você vai ter lá o tecido que você quer aplicar, e ao aplicar, né, isso aqui eu vou ter que entrar dentro do grupo, provavelmente você vai ter esse tipo de problema. E para resolver, como eu comentei, é só vir aqui no plugin, botão direito, e você pode tentar. Geralmente esses tipos de objetos assim mais orgânicos, eu tento ou o box, ver se funciona, e aí eu diminuo a escala dele aqui, 0,10, ficou quase bom. Se o box não funcionar bem, eu tento o planar. Então veja que o planar ficou legal. 0,02, diminui a escala e aí funcionou bem. Então eu poderia trocar a textura daquele objeto sem ter problema. É uma dúvida também que muitos têm no início, né? Como fazer esse tipo de acerto nas texturas aí. Então esse é o Sketch UV. Eu preciso que você já instale ele, já faça alguns testes aí. Geralmente também o que pode acontecer, se acontecer esse erro com você, de na hora que você tentar mapear, aparecer uma textura nada a ver ali, cheio de números e cores, você aplica o material de novo e faz o mapeamento de novo que vai funcionar, tá? Às vezes é um bugzinho que pode acontecer. Vamos para o próximo plugin da lista que eu preciso que você instale para continuarmos a nossa cena da cozinha. Terceiro e último plugin aqui que será necessário para fazer a nossa cena lá, na verdade o 1001 bits a gente nem vai usar, ficou mais como um extra aí para a nossa aula, mas eu vou precisar que você procure aqui por Round. Você vai digitar assim, Round. E aí você vai pegar esse segundo aqui da lista, que é o Round Corner. Ele tem esse ícone aqui. Você vai clicar nele. E veja que o Round Corner aqui ele está diferente, né? Ele não tem a opção baixar. Ele tem um botão aqui, Get This Extension. Então ao clicar aqui você vai ser redirecionado para um outro site que também tem plugins do SketchUp. Às vezes um plugin que você encontrou ali vai te redirecionar para esse site aqui que é o Sketchucation. Então você já aprendeu um segundo local aí para procurar plugins do SketchUp. Já é importante também falar que aqui no curso esses plugins que eu estou passando são totalmente gratuitos, mas existem também plugins pagos. Depois eu vou seguir fazendo vídeos para o canal aí sobre plugins mais específicos, só que eu preciso realmente enxutar aqui essas aulas para que a gente foque no que vai ser necessário para a nossa cena. Então a gente vai baixar esse plugin aqui agora, o Round Corner, e para fazer o download dele, você vai precisar se registrar nesse site. Então você vai clicar aqui em Register, e aí você tem opções e planos aqui, mas você pode criar uma conta free mesmo, Free Account, e você vai preencher todos os dados aqui, nome de usuário, senha, vai confirmar a senha, colocar qual SketchUp você está usando, mensagem, tudo aqui você vai, se você quiser preencher, algumas coisas são obrigatórias, outras não, e você vai receber o e-mail aí para poder criar a sua conta. Eu já tenho conta aqui no site, então eu vou efetuar o meu login aqui, com a conta que eu já tenho, e retornar lá na página do Round Corner. Então já efetuei meu login aqui, e ao efetuar o login, quando você cria a sua conta, você já tem a opção download aqui liberada. Caso você se perca da página, né, é só voltar lá no Extension Warehouse, clicar aqui de novo, e aí você já vai estar logado e vai cair aqui. Muita atenção agora, que muitos alunos do curso tiveram dúvida com relação a isso, e eu vou explicar novamente aqui. O Round Corner, ele tem uma situação aqui que ele fala para você que para ele funcionar, ele depende desse libfredo aqui, libfredo 7.7 ou maior. Então você vai precisar
baixar o Round Corner. Eu vou fazer o download dele aqui. E além do Round Corner, você faz o download e não instala ele ainda, você vai precisar baixar esse libfredo aqui, 7.7 ou maior. Então você vai na barra de busca aqui e vai digitar libfredo. Muita atenção, eu expliquei isso no curso, vários alunos erraram, porque eles instalaram só o Round Corner e não instalaram o libfredo. Então o plugin não funciona. Você vai precisar baixar o libfredo também. E procurando por libfredo, eu descendo a minha lista aqui, eu encontro aqui, ó, libfredo 6. Você vai localizar o libfredo, vai abrir a página dele, já abri aqui, e aqui ele já está na versão 8.0. Então vou baixar também aqui o libfredo, faço o download dos dois, antes de instalar. Já estou fazendo o download aqui, e esse libfredo aqui, ele é o banco de dados de códigos para esse plugin funcionar. Porque existe a empresa Fredo Tools, né, que faz vários plugins. O Round Corner é dessa empresa, né, que é a Fredo 6 aqui. Se você não instalar a biblioteca deles, nenhum plugin deles vai funcionar. Como a gente tem também do TomTom, que tem a TT-lib. Se você não instalar a TT-lib, não vai funcionar. Então, se você não tiver com o seu plugin funcionando, dê sempre uma olhada se ele tem aqui algum requisito, alguma biblioteca que você precisa instalar para que ele funcione. Então, vou aguardar aqui o download. E o que você vai fazer quando terminar é bem simples. Você vai fazer o mesmo processo, você vai em janela, gerenciador de extensões, você vai clicar em instalar extensão, e antes de instalar o Round Corner, você vai instalar o libfredo, que também é um .rbz, e depois você vai instalar o Round Corner. Feito isso, o recomendado é que você reinicie o SketchUp, e aí sim, eu já estou com ele instalado aqui, você vai ter a opção dele aqui, que é o Round Corner. Vai aparecer os ícones aqui. Agora eu vou te mostrar o que ele faz. O Round Corner, o conceito dele basicamente é bem simples, né? Ele serve para fazer chanfro em bordas. Então, por exemplo, eu vou entrar nessa escada aqui, e aí eu posso, você tem que estar dentro do grupo do objeto que você vai querer se chanfrar. Vou clicar aqui nessa primeira opção, ele vai me abrir uma barra de ferramentas aqui em cima de opções. E o que eu mexo é só no offset, que é o tamanho do chanfro, e a quantidade de segmentos. Lembre-se que quantidade de segmentos no SketchUp tem a ver com a qualidade, né? Então eu vou selecionar essa borda aqui. Então veja que ele já me dá uma prévia aqui do chanfro. Se eu clicar aqui, eu posso alterar a medida. Então vou colocar, por exemplo, 0,05. Ele vai me dar um chanfro maior. 0,02. Ele vai me dar um chanfro menor. E os segmentos aqui, quanto maior, mais perfeito vai ficar o chanfro. Para confirmar, você clica em Generate Geometry ou só clicar fora aqui. Veja que agora ele chanfrou e criou uma borda arredondada aqui. Então a gente vai precisar desse plugin para poder fazer o detalhamento e refinamento da nossa modelagem lá na cena. Sem ele, nada vai ficar bacana, né? O realismo não vai ser o mesmo. Então veja, por exemplo, aqui, eu vou aumentar os segmentos aqui, ó. 3 segmentos eu vou colocar com 6. E vou confirmar para a gente poder comparar. Veja que aqui eu tenho um chanfro com algumas falhas, né, alguns dentes, porque foram 1, 2, 3 segmentos para fazer, e aqui em cima já é mais redondinho. Mesmo conceito lá do arco e círculo. Então agora que você já sabe o que é um plugin, que você já sabe baixar, já sabe instalar, fica como extra aqui a dica do 1001-Bit Tools. Instale o Sketch UV para a gente poder fazer um mapeamento de texturas na nossa cena, de objetos que não são objetos retos, a gente vai precisar mapear o vaso, outras coisas, e o Round Corner para a gente poder fazer o refinamento da nossa modelagem. Então eu encerro essa aula de plugins por aqui. Na próxima aula nós já vamos conversar um pouco melhor sobre texturas e até mesmo sobre a utilização desses plugins lá na nossa cena, que você precisa ter atenção para que a gente possa terminar a modelagem e começar a conversar sobre render com o V-Ray. Espero que você esteja gostando e nos vemos na próxima aula.